Tá rodando aqui para começar a gravar. Gente, esse meu notebook é muito lento. Agora sim tá gravando. Vamos lá, então, boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu acho que vocês pelo menos sabem o meu nome. Meu nome é Erlaine. Eu divido as aulas de história com o professor Anderson, né, História do Brasil. Então, a gente está nesse ping-pong que é para cada um um pouco dessas tecnologias. Vocês viram aí que, né, às vezes as coisas meio que desandam, e para a gente também ter o contato com vocês. Né, esse ensino remoto, ele é um aprendizado para vocês, alunos, e é um aprendizado para nós, professores. Então, eu e o Anderson, a gente resolveu fazer esse bate-bola, cada um ministrar uma aula, para a gente ter esse contato, ter essa experiência e seguir, assim, nesse caminho de dar aulas, que é o que a gente gosta de fazer. Ah, muito obrigada, Ariel, você está apresentando. Muito obrigada. O tema de hoje é Proclamação da República. E a gente vai falar do evento em si. Nas últimas aulas, na aula de revisão, no semestre passado, a gente teve um panorama geral do Brasil colônia, né? Depois a gente teve o panorama do Brasil Império, e a gente está chegando na proclamação da República. Hoje nós vamos falar só do evento, né? Nas próximas aulas a gente vai explicar, a gente vai entender o que foi esse Brasil República depois da proclamação, né? Muita gente não lembra nem do feriado. É um feriado, né, o dia da proclamação da República. As pessoas não sabem se é 7 de setembro, as pessoas não sabem que tipo de feriado que é, mas sabem que é feriado. E falou que é feriado, todo mundo, né? A gente gosta do feriado. E até chegar a pandemia, que a gente não aguenta mais ficar em casa. Feriado não faz sentido nenhum, né? Mas, enfim. O nosso assunto hoje, então, é proclamação da República. Ariel, pode passar, por favor. O que a gente vai falar hoje? E eu sou uma pessoa que falo muito, então vamos controlar o tempo para eu não passar da aula, porque eu falo bastante. Nós vamos falar hoje das décadas de 1870 e 880, nós vamos falar sobre a crise do Império, sobre grupos políticos, né, que existiam, né, e estavam ali dentro do contexto do país, o evento em si, mas a gente vai falar muito pouco, as visões desse evento, que as pessoas tiraram de opinião, de sensação e de ideia desse evento, e vamos tentar descobrir, né, pistas de que república é essa que foi começada, né, e que a gente vai continuar estudando depois. Pode passar, por gentileza. Para a gente começar a ter uma pista do nosso, tanto do evento quanto da república em si, né? Gente, lembrando, a república é essa aí que a gente está, né, até hoje, com alguns hiatos, né, tipo ditadura militar. Mas eu trouxe o caso do Aristides Lobo, que ele era um político, ele era abolicionista, ele era republicano, e ele, no dia seguinte do evento, né, do 15 de novembro, ele saiu um artigo dele no jornal. E ele, né, o artigo é grandão, mas a frase que ficou para a história foi essa, né, do Aristides Lobo. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada, no caso aqui, uma parada militar, né? E dá um pouco da ideia do que foi aquele evento e de como as coisas aconteceram. Pode passar, por gentileza. E ao longo da aula a gente vai, vocês se lembrem dessa frase que a gente vai voltar nela e vocês vão conseguir fazer esse link do que estava acontecendo para o que de fato aconteceu e como tudo aconteceu. Ariel, pode passar, por gentileza. Bom, em história, e eu não sei se
quem já teve uma aula comigo no semestre passado, a gente sempre, história, eu acho que em qualquer outra disciplina, né, de ciências humanas, a gente sempre pensa no que aconteceu antes, nos antecedentes, também chamaram de contexto, daquilo que a gente quer estudar, porque aquilo que a gente vai, o que aconteceu antes é que vai, é a base daquilo que a gente está, daquele evento ou daquela situação que a gente quer realmente estudar. Então, sempre se atentem ao contexto. A gente vai voltar, então, para as décadas de 70 e 80. Assim, um breve panorama para a gente saber o que estava acontecendo com o Brasil nessas 2 décadas, né? Foram 2 décadas por mudança significativas dentro do Império. Algumas delas eu coloquei aqui, né? Primeiro, o desejo pela modernização. A gente sabe que o século XIX ele experimentou transformações científicas, descobertas científicas, transformações culturais. O século XIX, a gente pode dizer que ele assim, é o boom de tudo. Tudo que podia começar a mudar, começou, assim, ou começou antes e teve o seu apogeu no século XIX, ou então começou no século XIX e também teve o seu apogeu no próprio século XIX. Então, a gente tem as descobertas científicas, as técnicas, né, uma instrumentalização maior das técnicas, seja de plantio, técnicas industriais que levaram a mudanças industriais. Então, a gente teve essa instrumentalização dessas técnicas. Além, é claro, da conhecida industrialização, né? A Geórgia tem, de geografia, fala muito aí na industrialização. E o crescimento dos centros urbanos. Então, tudo isso, esse conjunto, né, de transformações do século XIX, eles trouxeram para alguns grupos esse desejo dessa modernização. A gente fala modernização não como agora, né, de tecnologias, a gente não fala nada disso, mas uma modernização na maneira do país se conduzir, né? A gente sabe que o Brasil era um país agrário, a gente sabe que o Brasil era um país fornecedor de café e de outros produtos para fora, então esse desejo de modernização acontece no bojo do século XIX. Nós tivemos também novos grupos sociais. E esses grupos sociais, essas décadas, e que ficou um grupo conhecido até como geração de 70, era um grupo de intelectuais, de professores, de políticos, de pesquisadores, que, influenciados pelo positivismo, pelo cientificismo, né, pelo naturalismo, pelo evolucionismo, quer dizer, inspirado nas ciências, no estudo, eles começaram a questionar, né, o sentido do país. Esse viés científico, né, de olhar o país, ele está muito presente nessa década de 1870, e esse grupo, ele ganhou voz, e ele começou a se manifestar mais nesse sentido, nesse pedido de mudança, né? Tanto de mudanças no país, como né, que era a base, né, da estrutura econômica do país, tanto mudanças também nas formas como o Estado Imperial conduzia o país. E a gente também começa a ter uma crise da hegemonia do Estado Imperial, né? Essa crise de hegemonia, ela começa, né, a gente vê, segundo, principalmente a partir de 1850, mas antes já existiam movimentos, como a gente já viu, não sei, né, como movimentos que criticavam a abolição. A gente vê a abolição da escravatura acontecendo em diversos países, a gente vê a pressão da Inglaterra no Brasil para abolir a escravidão. A gente tem aí leis abolicionistas que vão acontecendo, e o Brasil começa a cair em desprestígio no cenário mundial.
O Brasil, então, que tinha, né, aquele fornecimento de café, que fornecia, né, café para o mundo todo, ele começa a cair em desprestígio, porque a base da economia brasileira, a base do Estado imperial era a escravidão. Então, o Brasil começa a ter, o Império começa a ter essa crise da hegemonia, né? Junto com essa geração de 870, essa crise de hegemonia, junto com essas críticas, né, desses positivistas ao Estado imperial brasileiro, elas contribuem para o que a gente vai estudar aí no próximo slide. Passa, por favor, Ariel. Aqui tem uma foto, né, uma pintura, uma gravura, muito mal, eu tentei diminuir o máximo possível, mas só tinha essa resolução, mas eu não consegui nem colocar o lugar de onde eu tirei, está lá embaixo nas referências, mas não sei se vocês conseguem ver, ou se já viram. Né, a gente vê uma carruagem com o que parece, né, um rei, tem capa, caindo da carruagem, a gente vê umas lutas lá atrás, tem aqui eu não, é um índio, né, que está arrebentando os grilhões e chutando essa carruagem. A gente vê aí, essa figura já retrata um pouco o momento que o Império estava passando, né, um momento turbulento em que a figura do rei ela é contestada, né, e a própria monarquia é contestada. Pode passar, por favor. A gente vê, então, diante desse antecedente, a gente vai para a crise do Império. Deixa eu só me organizar aqui nas minhas colinhas. A crise do Império, ela tem, para alguns historiadores, ela tem dois motivos, e eu vou colocar a opinião desses dois historiadores, desse grupo de historiadores, e a gente vai pensar se é um, se é outro, se é tudo junto, mas enfim. Para o Oliveira Viana e o Pandiá Calógeras, a crise do Império ela tem origem em três questões. A questão militar, a questão abolicionista e a questão religiosa. A questão militar, ela vem de antes, né? Na hierarquia, né, do Império, a Guarda Nacional estava acima do Exército. Os militares vão para a Guerra do Paraguai, acontece a Guerra do Paraguai, e na Guerra do Paraguai eles obtêm bastante vitórias, e voltam de lá, o Brasil ganha a Guerra do Paraguai, a Guerra sangrenta, sanguinolenta, e tem, no nosso material, tem a Guerra do Paraguai, vocês voltem lá se quiserem assistir. Os militares voltam muito prestigiados da Guerra do Paraguai, né? E eles começam a perceber que eles serem a posição que eles estão não é a que eles merecem devido ao seu protagonismo na Guerra do Paraguai. Então tem essa questão militar. A questão abolicionista, a gente já chegou a tocar nela, né? O Brasil como um país que vem sofrendo pressões, né, estrangeiras para o fim do abolicionismo, e essas pressões não têm nada a ver com a Inglaterra, com quem quer que seja, né, com a bondade ou com a benevolência né, em relação à escravidão. A Inglaterra quer mercado mesmo para as pessoas comprarem, e ela acha que abolindo a escravidão e esses escravos tendo dinheiro, eles vão comprar as coisas. Então é mais ou menos por aí. Mas a crise do Império para o Oliveira Viana e para o Pandiá Calógeras, além da questão militar, tem a abolicionista. Tanto essa pressão externa, quanto a pressão interna do movimento abolicionista, que é cada vez mais crescente no país. E a questão religiosa. A questão religiosa, gente, se eu estiver falando de pressa, quiser interromper, fica à vontade. A questão religiosa, ela é mais ou menos uma disputa de poder, né, entre a igreja e o Estado imperial, né? O Estado imperial participava das decisões da igreja, né? E isso incomodava, né, incomodava a cúpula da igreja, porque o imperador tinha o direito de não aceitar ou não referendar alguma coisa que a igreja estava propondo.
Então, essa é meio que uma disputa de poder. E tem uma questão também de um papa, estava com ele na cabeça a tarde inteira e me esqueci, daqui a pouco eu lembro, ele mandou que todos os maçons fossem retirados da igreja. E o imperador era um maçom, né, parte membros da corte e da elite dominante eram maçons. Então, havia essa disputa entre a igreja e o Estado Imperial. Pode passar, por favor, Ariel. Já para o Caio Prado Júnior, que vocês já devem ter ouvido falar, e para uma historiadora mais recente, a Emília Viotti, a crise do Império, eu coloquei aqui até na ordem contrária, vou falar primeiro da velha estrutura. Ela é, esses fatores que o Pandiar e o Viana colocaram, ela acha que eles não são suficientes, que tem uma coisa maior em jogo. E essa coisa maior, ela chama da velha estrutura colonial versus a nova econômica. Né? Então, se por nova ordem econômica, a gente consegue perceber, né, se leia-se o capitalismo, né, leia-se um novo jeito de fazer economia que está acontecendo. Ela acha que isso é o mais importante para a crise do império. Vamos lembrar que o Brasil era um país que não era um país modernizado, era um país agrário, que o Brasil era um país escravocrata, que o Brasil era a única monarquia ainda existente aqui na América do Sul. Então, ela pensa isso. E também, junto com isso, ela fala que a união de três forças também contribuíram para a crise do Império, que eram os militares, né, que é nesse mesmo sentido que a gente já falou do Oliveira Viana, os fazendeiros do Oeste Paulista, insatisfeitos com a crescente questão abolicionista. A gente sabe que o Estado Imperial resolveu fazer algumas reformas, algumas leis, dando mais, a gente cita de novo a lei do ventre livre, né, a lei Eusébio de Queiroz. Então, eles já estavam vendo no futuro uma abolição da escravatura, e eles não estavam nada satisfeitos, porque não era isso que eles queriam. E uma classe média urbanizada, que já não tinha mais, já não pensava mais tanto essa questão da escravidão, e aí a gente junta as questões da modernidade, tudo isso, essas três forças se juntaram a esse problema da velha estrutura colonial da nova ordem econômica e contribuíram para a crise do Império. Então, essas são duas versões, dois modos de olhar, na minha opinião, de olhar a mesma situação. Então, assim, um foca numa coisa, outro foca na outra, mas, fundo, as duas coisas, né, os dois pensamentos, quando você consegue ver o cenário total, todos eles contribuíram, cada um à sua maneira, para a crise do Estado Imperial. Você pode passar, por favor? Vamos lá. Uma outra coisa importante que a gente precisa pensar eram os grupos sociais que viviam, né, que estavam presentes na sociedade da época. E antes que eu fale de cada um deles, assim, a gente tem que deixar bem claro que esses grupos não eram homogêneos. Se você pensar, né, em monarquistas, né, se você pensar em republicanos, as visões eram antagônicas, né, no sentido de quem vai governar, mas as formas, elas não variavam muito. Né? O grupo não era homogêneo, pelo contrário, era heterogêneo. Dentro do grupo dos monarquistas, tinha os que apoiavam mais e os que apoiavam menos. O grupo dos republicanos tinha um grupo que queria que a república, que tudo fosse feito rapidamente, e outro grupo que queria esperar que o Dom Pedro II morresse, para depois pensar numa ideia de república, e outros queriam, não, é agora, a gente precisa disso agora. Então, os grupos nunca, e eu acho que é uma coisa que vale a pena para a gente pensar, nunca as opiniões são fechadas. E quando a gente olha também para o nosso grupo político hoje, a gente olha para os nossos políticos, a gente vê que alguns são filiados a algum partido,
que votam coisas que aquele partido não defende. Então, assim, não dá para você fechar os grupos e um era assim, o outro era assim, e pronto, acabou. Tinha muita diversidade. Né? Então, tinha os monarquistas, que, é claro, né, eram favoráveis né, a todo o esplendor do império. Eles acreditavam que só, né, a figura de um imperador queria colocar o país nos rumos que o país tinha que tomar. Então, eles queriam, sim, que a monarquia continuasse. E tinha o grupo dos republicanos, que criticavam a monarquia, viam a monarquia como uma coisa atrasada, como uma coisa impeditiva para a modernização do país, que eles criticavam, né, a escravidão, né, entre os republicanos, tinham muitos abolicionistas, então eles eram contrários, eles queriam a república. Tinha também essa classe média urbana, esses fazendeiros, esses intelectuais, que também compunham esses grupos sociais, ora alguns monarquistas, outros republicanos, mas essa classe média urbanizada, né, não é aquela classe média que está lá no interior, são fazendeiros, né, que são favoráveis, né, à escravidão, né, e tudo, e os grupos de intelectuais que queriam também mudanças, né, igual a gente já falou. Então, o Brasil tinha esses grupos sociais que, né, do embate desses grupos sociais que vem acontecer a proclamação da República. Gente, pode falar e me interromper, hein? Eu falo muito. O que vocês estão achando? Querem perguntar alguma coisa? Estão entendendo? E eu acho que o Ariel caiu ainda, não? Vamos ver se... Ariel, você está aí? Consegue passar? Consegue? Muito obrigada. Agora, gente, o dia 15. Vocês vão olhar na internet, vocês vão ver dezenas de vídeos falando do evento, do dia 15. E eu queria trazer uma provocação até para o pessoal que está tendo aula de literatura, depois vocês aí perguntem a Elisa, a Luísa, porque tem um romance, e eu descobri esse romance agora, gente, não estou aqui pagando para vocês de culta, não. É do Machado de Assis, chamado Esaú e Jacó. E, cara, eu fiquei assim, curiosa, por quê? O lance da história é que o Esaú e Jacó são gêmeos, né, e fazem referência, né, o Machado faz referência aos gêmeos da Bíblia, que também um Esaú e Jacó na Bíblia. Eles são gêmeos idênticos, mas um é republicano e o outro é monarquista. Então, eles são de correntes políticas contrárias, eles se apaixonam pela mesma mulher, né, pela mesma menina, e ficam disputando, e pelo que eu entendi do romance, a treta é sempre com esses dois, seja do campo político, seja no campo amoroso, e vai para a vida inteira, né, eles crescem com essa treta, então, eu acho muito legal. Eu vou ler um parágrafo aqui para vocês, desse romance, porque o Machado de Assis ambientou esse romance, ele foi publicado em 1904, e a ambientação é justamente o Rio de Janeiro, a época da proclamação da República. E ele fala assim, eu vou ler sobre um conselheiro chamado Aires. E para vocês verem também, aquela frase que a gente leu lá no começo, que o povo assistia tudo, vocês vão ter uma ideia aqui, com o Machado narrando, né, na voz, na pessoa do Aires, esse dia. É assim, quando Aires saiu do passeio público, suspeitava alguma coisa, e seguiu até o largo da Carioca. Poucas palavras e sumidas, gente parada, caras espantadas, vultos que arrepiavam o caminho, mas nenhuma notícia clara nem completa. Na rua do ouvidor, soube que os militares tinham feito uma revolução. Ouviu descrições da marcha e das pessoas e notícias desencontradas. Voltou ao largo, onde 3 tilbures o disputaram. Tilbures eram aquelas carruagenzinhas. Ele entrou no que lhe ficou mais à mão e mandou tocar para o catete. Não perguntou nada para o cocheiro. Este é que lhe disse tudo e o resto. O cocheiro é aquele motorista do Uber, né, que te puxa uma conversa. Falou de uma revolução,
de 2 ministros mortos, um fugido e os demais presos. O imperador tinha sido capturado em Petrópolis e vinha descendo a serra. Aires olhava para o cocheiro, cuja palavra saía deliciosa de novidade. Quis saber mais, mostrou-se interessado e curioso, e acabou perguntando se realmente houvera o que se dizia. Então, a gente vê aqui, a coisa aconteceu, e era assim meio que o que está acontecendo? A gente não está sabendo, as pessoas não foi nada muito organizado, né? O 15 de novembro foi no susto, né? Não foi nada combinado e a gente previamente combinado, muito previamente combinado, né? Claro que existiam as aspirações, mas não era para ser naquele dia, não era para ser naquela hora, não era para ser daquele jeito, mas foi. Então, o Machado de Assis narra para a gente como é que foi aquele dia. Basicamente, né, eles vão na casa do Marechal, tudo era no Rio, tudo era perto. Então, você pega aquele centro do Rio ali, né, a Rua do Ouvidor até hoje existe, né, hoje tem uma praça que chama Praça da Aclimação, era tudo ali naquele entorno do centro do Rio. O Marechal Deodoro caminha, passa num quartel, arregimenta uma quantidade de militares, vai para o gabinete imperial. Chega lá, ele depõe o Visconde do Ouro Preto e alguns ministros que estavam nesse gabinete ministerial, isso bem cedo, e à tarde a República é proclamada. A coisa é assim, ó, meio que vamos embora, vamos fazer agora, e fechou, já é, estamos indo. Então, tinha essa figura, né, o Deodoro da Fonseca depois vai ser o primeiro presidente, e tinha, assim, tinha esse caráter meio que não combinado. Não combinado a organização do evento, né? Mas a ideia ela já existia, a ideia republicana já existia. Nós tivemos a Revolução Pernambucana em 1817 ou 18, se não me engano, que proclamou uma república. Então, assim, a ideia de república ela já existia. Foi nesse dia aí, era para ser dia 20, foi no dia 15, e foi daquele jeito. Você passa para a gente? E aí, né, acontece tudo bem desse jeito. Antes desse aí, pode deixar aí, não tem problema não. Eu separei aqui um outro trecho para eu ler com vocês de como ficou as ruas do Rio de Janeiro, né? Ó, assim, ó. O senhor ministro da Guerra conservou-se até adiantadas horas da noite na sua repartição. Número superior a 400 praças do corpo de polícia estavam de prontidão e sendo retiradas até algumas, né, que se achavam de serviço nas estações. Os regimentos de cavalaria e artilharia manifestaram-se revoltosos e armados e intentaram atacar o quartel-general e do corpo de polícia. No arsenal da Marinha permaneceram até pela manhã os senhores ministros da Justiça e o da Marinha. A verdade, porém, é que o ministro da Marinha se apresentou à porta do quartel-general, sendo-lhe impedida a entrada pelo general Deodoro, respondendo o ministro que o governo ia cumprir o seu dever, puxou 2 revólveres, empunhando-os em posição de disparar. Nessa ocasião, um praça do exército disparou alguns tiros, que atingiram o senhor ministro e que caiu ferido, sendo transportado para o palacete de Itamaraty. Seguiram para a Praça da Aclamação o corpo policial da província do Rio e o contingente do batalhão naval. Todo o movimento social da cidade achava-se paralisado. O comércio, em grande parte, fechou as portas. As ruas mais frequentadas nos dias ordinários estavam desertas. Raros transeuntes passaram e apressaram-se, como se estivessem sendo perseguidos. O serviço de bondes era feito com grande regularidade. Tem longo intervalo de carros, de trânsito dos carros, que chegam aos pontos da estação em grupos de 5 ou 6. Então, o evento Proclamação da República, ele causou um rebuliço ali no Rio. Isso aí, Marcos.
A proclamação da República foi assim, né? O troço foi bem, bem rapidão, né? Vamos lá, tem que ver que tem que ser agora. Foi bem rápido mesmo. E aqui a gente tem esse trecho aqui é o trecho de uma publicação também no dia seguinte e, e a gente tem uma noção de como ficou como foi o evento. A gente vê agora as visões do evento, né? Foi tudo muito rápido. Mas o Rio tinha uma profusão de jornais, de periódicos, de revistas, e no dia foi assim, como se fosse, o que a gente pode falar hoje em dia, como se fosse viralizar, né? Como se tivesse viralizado a quantidade de publicação. E essas publicações, elas mostravam a sua parcialidade, né? As revistas que eram monarquistas, que simpatizavam com a monarquia, publicavam, né, um horror, aconteceu uma coisa terrível com o país, um grupo de arruaceiros, e a gente não conseguiu se defender. E as revistas que eram favoráveis à proclamação falavam, grande coisa aconteceu, né, no Rio de Janeiro, a monarquia, essa monarquia cheia de problemas, essa monarquia, ela não existe mais, viva o Brasil, viva a República. Então, assim, houve uma inundação de publicação sobre o evento, cada qual com a sua, como eu podia dizer, a sua visão política. E eu penso que foi assim que as pessoas ficaram sabendo também que aconteceu no outro dia. Né? Opa, o que foi? Não existe mais, nós não temos mais rei, agora é outra coisa, que outra coisa é essa? Então, as visões do evento, elas eram assim, não eram imparciais, como as coisas não são imparciais até hoje. Né? E eu quis colocar esse tipo de informação para a gente poder também ficar atento, né? O que a gente lê, como a gente lê, quem publicou, qual o interesse de quem está publicando. São essas perguntas críticas que vão ajudando a construir em nós também um senso crítico daquilo que estão nos apresentando. Né? Então, assim, é importante a gente pensar que essas publicações, né, hora para um lado, hora para o outro, elas existem, sempre vão existir. O nosso papel enquanto cidadão é fazer essas perguntas e tentar depurar daquilo o máximo não digo, não é verdade, o máximo de realidade possível. A história nos ajuda, a sociologia nos ajuda, outras ciências nos ajudam. Vamos lá, Ariel, por favor. Aqui são duas figuras, e novamente eu volto na questão daquilo que estão nos apresentando. Aqui é uma figura lá do dia da proclamação, né, essa batalha, esse fervo todo no dia da proclamação, e essa aqui é uma figura do Deodoro, né, no cavalo, tendo proclamado a República. Eu acho que essa figura do cavalo não deve ser muito estranha para vocês, não, né? A gente tem Napoleão no cavalo, a gente tem Dom Pedro no cavalo, a gente tem não sei quem no cavalo. Então, a gente já começa a perceber, né? Tá no cavalo, tá acima, tá saudando. Essas figuras, e inclusive foram feitas à época da proclamação, elas foram feitas depois, né? Depois que a República já estava instaurada. Né? No final, também nas referências, tem lá de onde eu tirei essas imagens, mas elas fizeram parte da tentativa de construir uma narrativa para o país. Né? Então, construiu-se a narrativa da proclamação, construiu-se a narrativa do herói da proclamação. Então, para a gente ficar atento a essas construções e disputas de narrativas que acontecem até hoje. Pode passar, por gentileza. E vamos lá. República instaurada. Não tem mais rei. Quais foram as consequências imediatas? No dia 16, já imediata, porque é imediata mesmo, né? A monarquia foi extinta, né? Foi derrubada. A família real foi banida, voltou para Portugal, né? O rei recebeu um comunicado: olha, a partir de hoje você não é mais e você está, né, expulso do país, e ele foi embora. E a criação do governo provisório, né, que foram as consequências imediatas. Esse governo provisório, republicano, federalista,
sob o comando do Deodoro da Fonseca. Então, essas foram as consequências imediatas dessa proclamação da República. Alguns também políticos, ferrenhos monarquistas, também foram expulsos, né, do Brasil, e está instalada a República. Né? Essas são as consequências imediatas. Pode passar, por gentileza. Agora, o final. A história, ela é feita de perguntas. O nosso conhecimento, ele é construído através de perguntas. Né? Então, que república é essa que foi proclamada? E a pergunta que ela vai ficar para a gente responder nas nossas aulas, e fica de provocação também para vocês, é a seguinte: houve alguma ruptura com o processo histórico que o Brasil já vinha vivendo? Né? Porque a gente tem uma república que está aí posta, né, até hoje, né? Nós temos a República Nova, depois da ditadura, a redemocratização, enfim. Mas, enfim, é a nossa república, é o nosso país, é a nossa história. Então, é importante a gente conhecer e entender o que houve de ruptura e o que houve de permanência, porque essas são as duas palavras-chave, né, da vida de um historiador. Né, quando a gente está estudando alguma coisa, o que ficou? O que rompeu? Então, eu posso dar, assim, algumas pistas, né? Nós tivemos uma mudança de oligarquia. Se antes a gente tinha a oligarquia do café, se antes a gente tinha as oligarquias dos fazendeiros, a gente vai passar a ter um outro tipo de oligarquia. Se antes a gente tinha... Nossa, gente, me fugiu o que eu ia falar. A gente tem uma mudança de grupo no poder. Se antes a gente tinha uma participação popular pensada de uma maneira, a gente vai ter uma participação popular pensada da mesma maneira. O povo, deixa o povo lá quietinho e vamos nós aqui decidir o futuro do país de acordo com os nossos interesses. Então, assim, a Emília Viotti da Costa, ela fala que não houve ruptura, né? Que as estruturas do país, embora tenha ocorrido a abolição, embora tenha ocorrido a proclamação da República, não houve mudança na estrutura do país. Houve uma troca de comando, né? E depois também, lembra que eu falei que os grupos não eram homogêneos, né? Esses grupos, os interesses às vezes eram conflitantes, mas na maioria das vezes também eles eram interesses recíprocos, né? Eram interesses que iam ao encontro um do outro, e não de encontro ao outro, né? Não de no sentido de embate, mas no sentido de vamos ver o que é melhor para o nosso grupo, né? A gente não pode nunca pensar que o país não teve participação, né, de outros grupos sociais além dos políticos, mas o Brasil é uma história que tem sim resistência, seja resistência escrava, seja resistência camponesa, seja resistência trabalhadora. Existia o grupo de abolicionistas, existiam os grupos de trabalhadores nessa acontecendo no país, existiam sim esses grupos que, de certa medida, lutavam. Mas existiam também esses grupos que queriam se manter no poder. Então, assim, que república é essa que começou a ser construída depois da proclamação? Né? Esse é um assunto para as próximas aulas, mas é uma pulguinha que eu queria deixar para vocês, porque é entender, né, de que é feita a nossa história, entender aquilo que nos trouxe até aqui, tá? Então, pense aí, foi ruptura com o processo histórico? Sim ou não? Né? A gente tem até um grupo o grupo de monarquistas falava que que foi um golpe, né? E o grupo de republicanos falavam que foi uma revolução, né? O que é uma revolução? A gente chama de revolução aquilo que vem
da base, aquilo que muda, inverte a ordem. Se a ordem não é invertida, se a ordem não se mantém, né, não costuma se dizer que é uma revolução. Né? No caso da proclamação da República, né, existia um grupo que queria uma forma diferente de governo, de governar. E esse grupo tirou um grupo que estava no poder. Então, foi um golpe? O que é um golpe para vocês? Né? Então, essa fica essa pergunta também. Foi um golpe? Foi uma revolução? Né? Pelas características, eu penso que foi um golpe. Né? E também penso, assim, não foi uma revolução, não foram grupos, não foi uma mobilização. Pensa na revolução do Haiti, né? O Haiti mudou a sua estrutura. O Haiti saíram aqueles dados que tomaram para si o poder e inverteram a lógica da estrutura de poder. Aí isso é uma revolução. Então ficam essas coisas para a gente pensar. Pode passar, por favor, vamos ver o que tem mais aí para a gente. Nossas referências bibliográficas, aqui tem a, a questão das figuras, de onde eu tirei as figuras. Pode passar. Obrigada pela atenção de vocês. E o microfone está aberto para vocês perguntarem alguma coisa, tirarem alguma dúvida. Eu vou colocar na plataforma hoje ainda, né, esses slides direitinho. Eu fiz um material, né, que é complementar, né, a esse slide, até mesmo para quem quiser aí depois retomar. Consegui gravar a aula está sendo gravada, então daqui a pouco eu disponibilizo também né, o link para o YouTube. Acho que está tudo certo. Falem vocês. Pode falar no chat. Muito obrigada, Ariel, pela sua ajuda técnica. Alguém quer falar? Ô, Davi, muito obrigada. Muito obrigada. A gente vai aprendendo com essas experiências de aula, né? Tem muita coisa ainda para gente entender sobre o nosso país e devagarzinho a gente vai aprendendo. Alguém, alguma dúvida, alguma coisa? Se não, faltam 7 minutinhos. Eu acho que dessa vez eu consegui falar menos, que da minha outra aula foi até 7h40, o pessoal não teve nem intervalo. Acho que, acho que foi. Gente, muito obrigada mesmo. É um prazer preparar a aula para vocês. Eu queria que vocês estivessem aqui presencialmente, mas é o que tem para hoje. Então, muito feliz de poder dividir conhecimento com vocês. Ah, sim, Marcos. Ó, o golpe está na nossa história há tempos. Vamos ver quando vai ser uma revolução. Viva la revolução. Gente, muito obrigada mesmo, tá? Eu não sei se vocês vão ter outra aula depois. Se tiverem, aproveitem aí seu intervalo, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Boa noite, boa noite.